Se aplicar feedback fosse realmente muito fácil, ninguém fugiria dessa conversa. Mas a verdade é que a maioria dos líderes ou evita o feedback ou faz do jeito errado. E quando o feedback é mal feito, ele não desenvolve, ele gera medo, desmotivação e afastamento. Hoje, em 10 minutos, eu vou te mostrar como aplicar feedbacks reconhecidamente eficazes, principalmente se você está na sua primeira experiência como líder. Então, papel e caneta na mão ou bloco de notas, o que você preferir, para registrar o passo a passo de como melhorar essa que é uma das principais, se não a principal ferramenta e atividade de uma liderança no mundo corporativo. Quando alguém assume um cargo de liderança pela primeira vez, como o seu caso, e você vai entender bem o que eu estou falando, uma das maiores dificuldades não é técnica, é conversar com as pessoas da equipe, especialmente quando a conversa é difícil. Muitos líderes evitam o feedback porque têm medo de desmotivar, de gerar conflito ou de serem mal interpretados. Outros fazem o feedback de forma dura demais, achando que isso é sinônimo de maturidade, profissionalismo e liderança. O problema é que nenhum dos dois extremos estão certos, eles falham quase que no mesmo ponto. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Caso você ainda não tenha visto meus vídeos por aqui, eu sou o Cauê Vicente, sou sócio da Movidaria e especialista em desenvolvimento de liderança e educação corporativa. São mais de 180 mil líderes formados nos últimos 26 anos pelos nossos programas de formação, workshops, mentorias, em empresas como Ambev, Raizen, Alpargatas, Porto Seguro, entre outras. Então, vamos conhecer juntos quais são os erros mais comuns de quem ainda não sabe aplicar o tão falado e pouco aplicado feedback. O primeiro erro, e bem comum, é evitar o feedback para não gerar desconforto. O líder percebe um problema, mas não fala nada. Aí você vai acumulando esse incômodo, vai inflando esse incômodo, até que um dia isso explode e aí você desiste da pessoa. Isso não é empatia, isso não é você tornar esse ambiente mais confortável, e sim omissão. Quando você percebe algo que está disfuncional, que está fora do esperado, guardar esse sentimento, essa percepção para depois, só vai deixar essa situação mais complicada, essa conversa ainda mais difícil. Qual que é o melhor momento de você aplicar um feedback? Na hora. É claro que você precisa olhar para o ambiente. Se tiver muita gente e a conversa for difícil, o apontamento for muito crítico, separa esse espaço, mas não deixa passar tanto tempo. Mas é nesse exato momento onde acontece a conduta, o comportamento, a atitude, a tarefa que não está de acordo com o que você planejou, que você precisa aplicar o feedback. E de maneira respeitosa, dizendo o que aconteceu, por que aquele comportamento, aquela atitude foi inadequada e o que você espera dessa pessoa nas próximas vezes que isso acontecer. O segundo erro é você só aplicar feedback na equipe quando algo dá errado. Pensa só, o colaborador só é chamado, né, a pessoa da sua equipe só é chamada para conversar quando alguma coisa está errada. Quando ele acerta, nada acontece. Nunca acontece uma conversa para desenvolvimento, para falar de algo que está acontecendo, que está indo bem. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? O feedback vai virar sinônimo de bronca, vai virar sinônimo de demissão, vai virar sinônimo de coisa ruim, e as pessoas vão só fugir desse tipo de conversa. As pessoas vão aprender o que é esse ambiente de liderança que você está criando pelas suas atitudes, e não só pelo que você fala, pelo que elas estão lendo. Se toda conversa de feedback foi para algo ruim, automaticamente as pessoas vão ter medo dessas conversas de feedback. E aí elas vão chegar de que forma para esse papo? Defendidas, tentando se esquivar, tentando criar justificativas, sendo que essa pode ser uma conversa muito produtiva, muito oportuna para a carreira dela. Então, sempre que houver momentos de você reforçar comportamentos positivos, dizer que isso está indo muito bem, que é isso que você de fato esperava, que você surpreendeu, que a pessoa surpreendeu entregando alguma tarefa, faça isso, porque aí a equipe vai associar o feedback como também uma conversa de desenvolvimento, que é o que de fato é o feedback. O terceiro erro em aplicar feedback na cadeira de liderança é bem clássico, e você já deve ter ouvido vários desses feedbacks na sua vida. É aquele famoso feedback vago ou genérico. Você precisa melhorar a sua postura, você precisa ser mais proativo, você precisa se comunicar melhor, é importante que você se desenvolva. Me diz uma coisa, o que isso quer dizer? Nada sem um contexto, sem uma direção e sem expectativas do que essa comunicação melhor que você está pedindo quer dizer.
Quando você vai aplicar um feedback, ou seja, você vai dizer para a pessoa que um comportamento que ela teve estava adequado ou inadequado dentro de uma função, de uma tarefa, se você não dá exemplos, se você não dá contexto e se você não dá direção, isso é muito cruel para quem escuta, porque você está dando uma opinião sem dizer o que você de fato espera. E aí a pessoa vai ouvir e pensar milhões de coisas. Como é que você pode deixar esse feedback honesto e funcional para que a pessoa se desenvolva e aproveite essa oportunidade? Dando exemplos, deixando claro, dando direção. Para isso tem uma ferramenta, uma metodologia de trabalho chamada SCI, Situação, Comportamento e Impacto. Quando você for aplicar o seu próximo feedback, comece sempre por uma situação. Quando isso aconteceu? Em que momento, em que fase, em que hora, qual foi o comportamento que aconteceu na situação observada e qual é o impacto que esse comportamento teve na tarefa, na função. Ao final, você pode ainda complementar o SCI com o que eu chamo de pedido. E eu gosto de complementar essa ferramenta com um P, então ficaria SCIP, de pedido. Depois de você comentar sobre o impacto da atividade, diga o que você espera, qual é o pedido que você tem a fazer para essa pessoa. Da próxima vez que isso acontecer, haja dessa maneira, peça essa ajuda, me chame. Então é dessa maneira que o feedback se torna uma ferramenta muito eficiente para construir equipes de alta performance. O quarto erro é o feedback agressivo disfarçado de sinceridade, bem comum também. É aquele, desculpa, mas eu só tô sendo direto mesmo, tá? Esse é o meu jeitão de dar feedback, ou eu prefiro falar a verdade, doa quem doer, ao invés de ficar passando pano, né? Só que isso não é maturidade, é falta de empatia. Pensa só, você está atuando em uma atividade, você não sabe qual é o objetivo porque não está claro, alguém vem e fala que você está fazendo de forma errada. Qual que é a sua primeira atitude? Você vai estar aberto a essa conversa ou você vai se defender e justificar para o outro que o seu jeito é o melhor jeito? Acho que você vai se defender, imagino que você entenda isso como uma agressão. É importante que você seja empático com a outra pessoa. Como é ter uma tarefa que foi feita de maneira incorreta? É bom ou ruim? Como é ser apontado, né? Como é observar que a minha tarefa não foi entregue da melhor maneira? A pessoa não vai chegar tão aberta para essa conversa. É muito importante, então, que você prepare esse ambiente para que essa conversa comece de uma maneira muito honesta e para que você acolha também o sentimento da outra pessoa, que pode ser que esteja chegando bastante defendida. Então, agora que você já sabe quais são os principais erros ao aplicar feedback, vamos falar sobre formas eficazes de você colocar isso em prática de uma maneira eficiente. A primeira é você usar o método SCIP na prática. Então, o primeiro passo para você descrever situação, comportamento, impacto e fazer o pedido é você descrever o fato para a pessoa. Falar de fato do que foi observado, do que aconteceu, qual é o impacto dessa atitude diante do resultado que a gente precisa entregar e fazer um pedido de maneira muito honesta para essa pessoa. O que você espera dela. Isso é o que mais falta nos feedbacks. A gente dizer o que a gente espera da pessoa. E esperar que a pessoa adivinhe o que a gente está esperando ou que é óbvio. E aí vem o jargão do mundo corporativo que faz muito sentido. O óbvio precisa ser dito principalmente no feedback. Então diga o que você espera, em quanto tempo você espera, qual o nível de qualidade e profundidade que você espera. E aí pode ser que a pessoa te traga as perspectivas dela, os medos dela, as dificuldades, e aí vocês vão desenvolvendo uma relação de liderança e não uma relação de ordem e recebimento de tarefa. A segunda boa prática para você aplicar é você se abrir para escuta. O feedback ele é uma troca, é uma conversa. É claro que num primeiro momento o feedback ele vai ser mais diretivo e vai falar sobre as suas perspectivas em relação a quem você está liderando. Porém, há um momento muito rico dessa conversa, que é quando ela se torna de fato uma conversa e o outro te traz a perspectiva. E pode ser que essa perspectiva venha em forma de defesa, pode ser que essa pessoa te diga que ela fez tudo certo, que ela fez o melhor, que não é por esse caminho. E tudo isso que está acontecendo nessa conversa é elemento para você desenvolver a sua equipe, se desenvolver como líder. Uma conversa tem sempre dois atores, aquele que fala, aquele que ouve, e todos vocês envolvidos nessa conversa precisam estar dispostos a escutar um ao outro. Para isso, foque no comportamento e não na pessoa. Foque no objetivo que precisa ser alcançado de forma conjunta e não no erro que a pessoa teve. Desenvolver uma conversa pressupõe que você crie empatia com o outro e que você se abra para ouvir o que o outro também tem a dizer, para que você aprenda com ele. E a terceira forma de você aplicar bons feedbacks é acompanhar depois. É muito clássico a gente observar no mundo corporativo líderes que aplicam feedback e até fazem situação, comportamento, impacto e pedido muito bem,
mas apagam da memória, apagam da agenda que depois que eu peço para alguém fazer algo de maneira diferente, me ofereço para ajudar nesse caminho, eu preciso acompanhar. Depois de quanto tempo o comportamento novo precisa ser aplicado? Como é que eu ofereço suporte para essa pessoa se desenvolver? De que maneira a gente pode aprender juntos ao longo dos nossos próximos encontros para observar se esse comportamento melhorou, se eu aprendi de maneira diferente, o que eu estudei, o que foi difícil para mim? Esse é o trabalho de liderança: delegar, orientar e acompanhar para desenvolver a equipe. Se você chegou até aqui, você já deu um passo que muita gente evita: assumir a responsabilidade de liderar de verdade. Feedback não é um confronto, é a construção de uma relação. Não é sobre apontar erros, é sobre acelerar o desenvolvimento das pessoas. Então, o meu pedido para você é que você coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje. Testa ainda hoje, se puder, nessa semana, e observa a mudança no seu time e também a mudança em você. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais te trava na hora de aplicar feedbacks na sua equipe. E se tem alguma pessoa que acabou de assumir um cargo de liderança, compartilha com ela, porque pode ser muito eficiente, ajudar muito no desenvolvimento da carreira dessa pessoa. Se inscreva aqui no canal da Movidaria para aprender muito mais sobre liderança e gestão de pessoas.